Olá, muito boa noite. Está no ar o Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe, né? O seu programa de todas as noites para acompanhar boas conversas. O que a gente gosta de contar por aqui? Boas histórias, trazer informação, um pouco de diversão, por que não? E hoje a gente quer falar sobre as empresas familiares. Você sabia que 90% dos negócios no Brasil tem envolvimento familiar? E um dos grandes desafios é justamente fazer a sucessão para que a segunda, a terceira geração toquem o negócio, trazendo inovação, mas ao mesmo tempo mantendo a história dessa empresa. E é um caso de sucesso que a gente traz hoje aqui na Semana do Dia da Mulher. Nós estamos falando de Gabriela Schmidt Klaumann, ela que é empresária, dona da Sulvimes, que nasceu lá em Gaspar, hoje também tem uma loja aqui em Balneário Camboriú. Primeiro, Gabriela, boa noite, obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Roberta, eu que agradeço o convite, né? Fico bem feliz de vir aqui conversar contigo. É sempre muito bom. E assim, eu gosto sempre também de apresentar para os nossos telespectadores quem é a Gabriela. Ela é uma empresária, sim, mas ela é, sobretudo, a mãe da Antoniela e a filha da Carmen e a irmã da Helena. Eu acho que é o que melhor nos define hoje, né Gabriela? Sim, sim. O nascimento da Antoniela realmente é um grande marco, assim, na minha vida, né? Se tornar mãe é algo incrível, né? Sabes muito bem disso, tens 4. Então, é algo, assim, surreal, né? O amor, assim, a emoção. E, com certeza, junto com a minha mãe, que é a Carmen, que é o meu grande exemplo de vida, e a minha irmã também, que é muito forte, nós formamos nosso time, né? Nossa equipe lá da Sulvimes. E um dos motivos pelos quais eu te convidei é exatamente por ser um núcleo familiar extremamente feminino, né? 100% feminino ali, né? A filha, a mãe, a irmã, você, que mostram a força exatamente de uma empresa que está fazendo sucessão. Para começar, a fundação da Sulvimes, ela acontece lá no século passado com o teu pai, naquela época. Na verdade, com o teu pai e com a tua mãe. Conta um pouquinho dessa trajetória lá atrás. Sim. Então, Roberta, no início, né, a minha mãe era professora de educação física, eles moravam em Blumenau, e o meu pai era técnico de segurança da Creme. E aí, numas férias dos dois juntos, receberam a proposta do meu avô materno de tocar a loja de Vimes, que na época era em Ilhota, que é a cidade que a minha mãe nasceu, né? Meu avô já estava, né, cansado, a minha mãe é a mais nova, né? Então já estava bem, assim, com idade avançada. E aí eles se interessaram, os dois, a minha mãe já da adolescência já ajudava, meu avô já tinha trabalhado na loja, mas tinha seguido a carreira da educação. Trabalhou alguns anos em Blumenau. E aí o pai e a mãe se encantaram ali com o comércio, né, com a venda, que também foi uma época muito boa ali, foi em 88, né, quando eu era bebê, e aí assumiram a loja do meu avô, a história começa aí, né? Aliás, você nasceu, né, dentro da empresa, quase que literalmente. Sim, quando eu tinha 6 meses que eles se mudaram para Ilhota e aí assumiram essa loja de vimes do meu avô, que na época eram aquelas cestarias, os balaios, né? Baús, todos... E todo mundo tinha um em casa, na varanda, na sala, né? Tinha aquelas cadeiras também de balanço. Era esse o mercado, Isso. Né? Aí, com a chegada do teu pai e da tua mãe, o negócio, a marca, vai se modernizando e vai ampliando. É isso? Na gestão deles, ou seja, na primeira geração, que foi a tua mãe, a primeira depois da fundação, né? A segunda geração, na verdade. Sim. Já há uma expansão do negócio? Isso, que aí eles ficaram alguns anos em Ilhota e aí logo por terras herdadas aí do meu pai, né, eles se mudaram para Gaspar, onde é a nossa matriz da Sulvimes hoje. Na margem da SC 470. Ali. Isso, e daí ali, primeiro eles montaram um centro comercial, que ali era anos 92, 93, que estava explodindo os centros comerciais na nossa região. Tinha o Celeiro do Vale, em Blumenau, né, que foi muito famoso. E aí eles primeiro montaram esse centro comercial com diversas lojinhas. Na época vinham muitos ônibus de excursão da Argentina, né, aqui da América do Sul. E aí eles trabalharam alguns anos com esse centro comercial. E aí depois voltaram para a loja do artesanato, né, do Vime. E aí em 2005 foi que nós reformamos toda a loja para aí começar a trabalhar com os móveis mais parecido com o que é hoje. E aí já a Gabriela e a Helena já estavam na jogada? Sim, aí nós já trabalhávamos. Vocês entram em que momento? Primeiro, obviamente, como apoio, né? Como ainda adolescentes, e como tomadoras de decisão a partir de quando?
Olha, Roberta, que eu me lembro assim que a gente começou a participar mais da gestão mesmo. Eu, como sou a mais velha, né, ali pelos meus 17 anos, quando eu já estava no terceirão, assim, concluindo, aí eu já participava mais de algumas decisões com eles, que foi justamente 2005, quando eu estava com 17 anos, que nós resolvemos aí focar no varejo, reformamos toda a nossa loja para uma linha de móveis mais elitizados, com um valor mais agregado, que antes era o Vime, e aí passamos em 2005 a trabalhar com o Rattan, o Junco, que As cordas, né? Isso, que aí sentimos essa procura do público, né? As pessoas paravam lá na loja e nós só trabalhávamos com Vime até então e perguntavam pelos móveis de Rattan, que começavam a fazer sucesso naquela época. E aí, até aproveitando uma oportunidade do negócio da família e de mercado, a Helena vai fazer arquitetura, é isso? Isso. E aí a Helena, desde de pequena, assim, já se interessou. Ela brincava de boneca fazendo a casinha para as Barbies, né? Então já foi assim um interesse nato assim dela. E tanto que em 2005, quando ela tinha 13 anos na época, ela já conversava com o arquiteto da obra, assim, super entendendo tudo, assim. Então já era um talento dela, e ela foi fazer FURB, né? Foi uma aluna super dedicada, ganhou 10 no TCC, então ela é muito assim... Caxias, né? Isso. Tá, Gabriela, e aí acontece uma perda na família bastante significativa, obviamente do ponto de vista emocional, mas que também mudou um pouco a vida de vocês, né? Não ter mais essa decisão, que é a perda do pai. Isso, aí em 2013, né, em fevereiro, tivemos essa perda bem significativa mesmo, assim, foi muito inesperada, porque meu pai sempre foi um homem super saudável e para frente, comunicativo, eu nunca tinha visto ele doente. E aí foi tudo muito repentino, né, o AVC, aí os dias no hospital e ele acaba falecendo e aí para nós, claro, foi um grande baque, né, mas eu acho que ele já, como ele já tinha me ensinado desde cedo, assim, então eu sempre digo que eu sinto muito mais falta do meu pai do que do empresário, do meu chefe, assim, digamos, né? Ah, não tenha dúvida, e é um buraco que fica, né? A gente só se acostuma com a dor. E aí a Carmen, que até então era uma sócia, tocava o negócio, assume efetivamente, né, como a dona, e puxa as filhas para esse trabalho. Como é que foi a reorganização da empresa com apenas mulheres à frente? Sim, assim, Roberto, no início, né, teve aquele período do luto, né, que a gente, né, fica muito assim perdida, desanimada, mas a gente sempre teve muita força, assim, acho que ele sempre nos ensinou muito isso, a olhar para frente, a encarar, né, tanto ele quanto a minha mãe. E como nós sempre estivemos na empresa, assim, sempre ajudando, participando, então, quando ele faleceu, eu estava com 25 anos, né, então eu já participava de muito, já trabalhava bastante tempo na empresa, né? A minha irmã também. Então a gente foi assim, a reestruturação ela aconteceu naturalmente, assim, né? Porque ele fazia uma atividades assim gerais, né? Não tinha um setor específico dele. Ele Então, era mais o RP, né? O cara que isso, atendia, super né, comunicativo, né? O cara que recebia. Ele era sempre o comercial, né? Ele era essa coisa meio de relações públicas mesmo da empresa, né? E quem que assume esse papel de relações públicas a partir da perda, né, do teu pai? E se vocês perceberam algum tipo de receio do mercado, algum tipo de preconceito mesmo por serem mulheres agora sozinhas tocando um negócio? Sim, a gente percebeu assim da própria comunidade gasparense, assim, né? Por Gaspar ser uma cidade pequena, assim, então essa cultura, né, do machismo, infelizmente, ela acontece e tinha-se os comentários assim que a gente ouvia, o que vai ser da empresa agora que o PP, né, que é o apelido dele, agora que o PP faleceu, como é que as meninas vão dar conta, né, a empresa vai falir. Então eram os comentários que nós ouvíamos, né? Tanto que o meu marido, né, já na época ouvia que ele é que tinha que ir para a empresa tomar a frente, agora que o meu pai tinha falecido, mas realmente, né, isso não aconteceu, né? Ele tem outros negócios
e a gente sempre encarou com força, com muita garra, e nós aprendemos a trabalhar bastante e ser muito fortes desde cedo. Bom, e essa referência, né, de bater o pé e dizer, não, é nosso, nós vamos tocar, não precisa vir meu marido, não precisa vir o marido de Helena, não precisamos de um homem para tocar. Vocês sempre tiveram essa certeza ou foram com medo, mas foram assim mesmo? Acho que sempre tivemos essa certeza, Roberta, é algo assim bem forte. A minha mãe é uma mulher muito forte, né? Então acho que isso nos passa assim muita segurança. E é muito louco isso, porque o meu pai era, teu pai, era relações públicas, ele recebia todo mundo, ele era o comunicativo, e a minha mãe, apesar de professora de português, né, ficava quase como uma coadjuvante da história. Com o falecimento dele, que aconteceu acho que há 18 anos, eu digo que a gente conseguiu ver na plenitude que na verdade era minha mãe que estava ali, entendeu? Era ela que, né, que organizava as coisas, porque meu pai era muito sonhador e a minha mãe muito pé no chão, muito organizada, virginiana, né, detalhista e tal. Então a minha mãe era o esteio, né? Tanto que ela tirou como propósito de vida formar os 4 filhos, e não importava se a gente estava casado com filho, ela formou os 4 filhos, ela queria formar os 4 filhos. Tive o prazer de recebê-la aqui no programa essa semana, e porque era um propósito, assim, eu vou deixar para vocês de herança sabedoria, conhecimento. Né? Que é o legado dela, que é, né? o legado. Então, assim, é isso, né? De repente, a tua mãe sempre foi a parceira do PP, alguém que, né, brilhava menos, porque ele era super expansivo, mas quando foi chamada para a luta, levantou e, sem medo nenhum, tomou a frente dos negócios. Essa transição trouxe também diferenças para o posicionamento de mercado, né? Porque também, por outro lado, vocês passaram a ter mais poder de decisão, você e sua irmã, e vocês eram a terceira geração, uma geração mais jovem. Como é que foi esse processo que hoje praticamente vocês tocam, né? Você e Helena, tua mãe, obviamente, está lá todo dia, mas menos, né? Menos participativa. Como é que foi essa transição? Então, aí quando ocorreu foi em 2013, né? E aí nós quisemos, logo depois disso, fazer um sonho dele, que era ter uma loja na BR-101. Então, com essa influência ainda dele, desse sonho dele, então a gente quis realizar isso para ele. Só que aí essa parte da loja na BR-101, em Balneário, não funcionou legal. Nós investimos e tentamos por 3 anos e a loja não correspondeu aos resultados que nós precisávamos. E aí foi todo esse período, assim, né, dessa readequação de, sem ele, ainda demos esse passo ali forte, querendo realizar um sonho dele, mas que depois foi algo difícil de mantermos. E aí foram esses 3 anos, de 2014 a 2017, com essa loja na BR, e que aí chegamos num ponto que decidimos que a loja realmente não dava um resultado, e aí nós estávamos naquela a luta de decidir, ou fechamos a loja e ficamos só com a loja de Gaspar, com a nossa matriz, ou vamos encarar o desafio e irmos para dentro de Balneário. Mas aí com outro foco, né? O que será que elas decidiram? Eu conto no próximo bloco, não sai daí, eu volto já já, a gente toma uma água, respira e eu conto para você. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o prazer de receber a empresária, sucessora familiar de uma empresa de sucesso que é a Sublimes, a Gabriela, que vem contar para a gente sobre esse processo. Gabriela, terminamos o último bloco prometendo para a audiência contar, afinal de contas, fecharam a loja nas margens da 101 e voltaram para Gaspar para cuidar do negócio ou continuaram a expansão só que de uma outra forma? Então, Roberta, aí foi uma decisão bem difícil, né? Porque realmente envolvia muitos custos e toda uma nova adequação e equipe, e, enfim, toda uma situação que a gente precisava se reorganizar. E aí, então, decidimos encarar o desafio, aí fechamos a loja na BR-101, mas viemos
para a Terceira Avenida em Balneário, que é uma região excelente, onde estão concentradas grandes lojas da alta decoração, né? Todos produtos para casa, assim, de excelente qualidade, desde piso até acabamentos finais. Então, conseguimos achar uma sala, né, que coubesse no bolso o aluguel da sala, com o tamanho adequado para expor os nossos móveis, e aí encaramos o desafio e mudamos, então, da 101, que, né, já tínhamos tentado ali por 3 anos. Com um aspecto super popular, né, porque é o perfil desse endereço, né, as margens da 101, para um perfil mais elitizado, Terceira Avenida, móveis de alto padrão, com outro público. Isso. E aí deu certo. E deu muito certo, aí tivemos que nos reinventar, né? Aprimoramos a nossa linha de produtos, viemos com linhas novas, aprimoramos a nossa questão de atendimento aos profissionais, aos arquitetos, né? Que é um público muito forte na Terceira Avenida, que muitas das vendas acontecem com os arquitetos, então também é uma readequação de atender mais esse público que é mais exigente, que precisa ter uma situação melhor organizada para estarmos à altura. Então, foi excelente, assim, foi um aprendizado muito, muito forte, assim, para nós, essa mudança, que aí mudou o nosso público também, né, para clientes com poder aquisitivo maior, então, ficamos muito satisfeitas com essa mudança. E o que veio primeiro, né? Se foi essa mudança de endereço que acabou trazendo um outro público, ou se foi a mudança de mindset em relação até à compra de estoque, né? De procurar novos fornecedores. Uma coisa levou a outra, os clientes levaram a novos produtos, ou novos produtos levaram aos clientes? Ou aconteceu tudo junto? Eu acho que tudo junto, Roberta. Acho que um pouco de cada, assim, né? Os clientes buscavam produtos mais diferenciados, que nos fez correr atrás, né, de outros fornecedores, e ao mesmo tempo nós também queríamos trazer um público de valor mais agregado, e é o que precisava aqui na Terceira Avenida, para estarmos também à altura das outras lojas aqui. Então foi um pouco de cada, assim, o público que nos exigiu, e nós também quisemos ir atrás para estar à altura desse público. E deu tão certo que já teve até ampliação. Isso. Aí no ano passado, né, em meio à pandemia, com toda aquela incerteza, surgiu a oportunidade de mudarmos de sala. Não, ia ser em meio à pandemia, não, vocês não estão entendendo. Foi assim, a pandemia começou, elas resolveram mudar de loja. Era abril, maio? Abril nós tomamos a decisão e aí ficamos um tempinho ali em obras, na sala nova, e aí em 18 de maio foi a nossa mudança para a sala nova, em frente, né, do outro lado da rua, né, mantendo na Terceira Avenida, onde era a Spengler, que é nossa conterrânea de Gaspar, das cortinas. Então, a proposta surgiu da Mariana da Spengler, que falou, Gabi, tem que ser de vocês, né? Ela nos incentivou bastante, assim, e ficamos muito satisfeitas com essa mudança, assim, para uma sala maior, com mais visibilidade, né? Ela é mais horizontal, né? Então, mais vitrine. Com mais vitrine. Então, foi excelente a mudança. E, Gabriela, assim, olhando de fora, me parece que vocês são muito pé no chão, tomam as decisões com muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, com uma pitada de ousadia surpreendente, né, para uma empresa familiar, mãe, filhas, né, vocês são seguros, responsáveis, mas, ao mesmo tempo, fazem umas coisas que eu digo, meu Deus, que coragem, né? Reformaram uma loja inteira em Gaspar, mudaram o layout, eu imagino que foi para mais de 1 milhão, né, de investimento na loja de Gaspar, e não muito tempo depois, foi 1 ano depois? Não deu nem um ano. Não deu nem um ano, né? Nós ficamos em reforma, né, ali na loja de Gaspar em 2019, 6 meses em reforma, porque praticamente só ficaram as paredes, né, e reformamos tudo com o projeto da casa, a arquitetura, que foi incrível, e o acompanhamento da obra pela minha irmã, Helena. Então, assim, que foi também um resultado surpreendente, né? Tivemos a tua assessoria também. Nossa, foi um prazer acompanhar. E daí nós reinauguramos em Gaspar, né? Com a reforma feita em outubro, né? Com uma festa lindíssima, super bem prestigiada. E até então nem o radar, né? Mudar balneário, né? E aí, então, outubro, aí logo para abril, maio, então menos de um ano depois. Então, essa mudança de loja, né, assumir um custo fixo maior de aluguel, né, aqui em Balneário,
em início de pandemia, com uma incerteza gigantesca, realmente foi o nosso passo mais ousado acredito, de todos esses anos, assim. E não se imaginava, obviamente, em abril, maio, que nós íamos ter um boom nesse mercado, né? Exato. Então, realmente é fruto de completa ousadia, eu diria até uma certa maluquice, assim, né? Como é que vai trocar de loja, gente? Eu disse, como assim vocês vão inaugurar em maio uma loja nova? Tá tudo fechado. Enfim, foi bastante surpreendente a forma como vocês reagiram. E me parece também que vocês sempre são movidos a uma fé inabalável, assim, uma certeza de que vocês estão no caminho certo, estão fazendo certo. Passa por isso? Sim, eu acredito que essa questão do acreditar, da fé, do positivismo, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, assim, de acreditar, de vamos em frente. Acho que isso eu herdei muito do meu pai, assim, que ele tinha mais essa leveza, né, das coisas. E a gente tem muito essa fé, assim, e acreditar no nosso potencial, né? E muito, assim, na nossa região também, que é extremamente rica, né? O nosso Vale do Itajaí, né? Todas as nossas empresas, o próprio Balneário aqui, né? Uma cidade que é a menina dos olhos do Brasil, né? Todos querem estar em Balneário, então... E realmente fomos muito privilegiadas, todo o nosso ramo, né, de móveis, de tudo para casa, foi extremamente privilegiado na pandemia, que as pessoas se voltaram muito para dentro de casa, querer deixar as suas casas mais aconchegantes, né? Vocês perceberam isso e qual foi a maior demanda? As pessoas, porque se no começo, quando as lojas reabriram ali por abril e tal, ainda obviamente com toda o distanciamento e uma série de restrições, aí às vezes fechava, vinha novo decreto, aquela coisa toda que a gente esquece muito rápido, mas aconteceu. Sim. E foi muito assustador. Eu imaginava que logo que as lojas abriram, as pessoas iam porque os shoppings estavam fechados. Sim. E eu tinha a sensação que elas iam porque elas não tinham o que fazer, elas não tinham de ir, e acostumadas a ter uma convivência social. Eu vou pelo menos dar uma voltinha, vou visitar uma loja. Vocês chegaram a perceber no começo que tinha esse movimento? E quando é que vocês perceberam que esse movimento não, era um movimento de realmente, eu vou olhar porque eu preciso fazer a minha casa ser um lugar melhor? Eu acho que esse movimento ele foi muito rápido, assim, das pessoas realmente estarem mais nas ruas, nas lojas, assim, para realmente circular, e porque o brasileiro é muito disso, né, desse contato com as pessoas, e nós somos muito assim. Então, houve esse movimento inicial, mas logo já houve também essa questão das pessoas realmente quererem mudar a sua casa, deixar mais aconchegante, por entenderem. Acho que logo também as pessoas entenderam que seria um processo mais longo, de ter que ficar mais em casa. Isso aproximou também, de certa forma, muito a família, né? Assim, de ter que conviver mais, e aí surgiram outros conflitos por conta disso. Mas, enfim, eu acho que a casa se tornou um local assim de maior convivência, o local de trabalho, o local de tudo, né? Onde tudo acontece na casa. Tem que acontecer, né? E aí vocês deram sorte, eu brinco que é sorte, mas na verdade sorte nada mais é quando o preparo encontra oportunidades. Se tu não está preparado, não adianta vir, né, qualquer circunstância positiva que você não vai aproveitar se não está preparado. E foi o que a Silvimes fez, ela estava no lugar certo, na hora certa, preparada para o momento certo. Que é a história de vocês trabalharem muito com a fibra natural, com o material natural, que também foi outro movimento que aconteceu paralelamente à ideia de aconchego e de melhorar a casa. Né? Então, vocês perceberam também essa busca e o móvel de vocês caiu ainda mais no gosto por conta disso? Sim, essa conscientização assim das pessoas, né? Essa questão ecológica também, e muito a questão das reformas, né, Roberta, que até eu fiz um vídeo sobre isso ali, que está no nosso IGTV, que é essa questão de reformar os móveis, não ter que comprar novo. Então, é uma questão ecológica e tem aquele apelo emocional, né? Porque é um móvel de família, que deixar ele na família. Então, nós trabalhamos muito com reformas e durante a pandemia isso intensificou, né? De reformar o seu móvel, dar uma cara nova, uma energia nova para que ele se mantenha ali atualizado no ambiente, sem ter também que investir num móvel novo. Quando né? Você fala da reforma do móvel, é por conta que você tem lá uma cadeira de corda e tal, vocês reestofam, colocam Trocamos o material todo. Sim, porque às vezes são muitos móveis
15, 20 anos, que daí, né, vai precisar de uma manutenção, uma reforma, ou o cachorro roeu, que é bem comum também, os filhotinhos, né? Então, fizemos muito essa parte de reformas também, da revitalização dos móveis, que é uma forma ecológica, né, de não jogar tudo fora, jogar tudo na natureza, e também uma forma mais em conta de reformar. De tornar a casa melhor, né? Isso. Ô, Gabriela, e que tipo de demanda mais apareceram? Vocês têm esse levantamento? Se foi mais sofá, mais banco, mais mesa? O que as pessoas mais procuraram pós-pandemia? Mais procuraram? Como a nossa loja, né, a Sulvimes, ela é mais conhecida pelos móveis para as áreas de lazer, as áreas externas, assim, o que mais se intensificou foi a busca por jogos de mesa, assim, né, mesas e cadeiras, buscando ter esse maior conforto, assim, para ficar mais tempo conversando, né, para estar ali com as pessoas da família mais confortavelmente, porque aí as pessoas ficaram mais em casa e perceberam que, né, a cadeira já não estava mais tão confortável, tão moderna, já estava desatualizada, quiseram dar uma cor nova, uma vida nova para se sentirem melhor em casa, já que as pessoas passaram a ficar muito mais em casa do que ficavam antes. Bom, as pessoas também ficando mais em casa e trabalhando em casa passaram por um processo de autoavaliação do valor do serviço, né? Então, por exemplo, aquela empregada doméstica, você, nossa, se eu pudesse eu pagava o dobro, né? Porque eu fiquei sem ela e eu vi o valor que ela tem. Valor de outros profissionais que você começa a perceber a importância, assim como o pedreiro, o arquiteto, enfim, o próprio médico, dentro dessa pandemia, ganharam uma valorização. E aí entra a história também de outra sorte que a Suvime teve, que foi nesse reposicionamento de mercado, investir em design, né? Que são os profissionais que pensam essas peças e colocam nelas beleza, funcionalidade, ergonomia. Isso também garante mercado hoje? Faz Sim, diferença? Com certeza. Acho que cada vez mais essa valorização, né, do ser humano, das pessoas. Então, essa questão, a gente tenta trabalhar muito isso com a nossa equipe também, na Sulvimes, né, com os colaboradores, e ter os móveis assinados por designers é incrível, né? Isso nos coloca também num outro patamar, isso nos faz ter uma valorização maior pelos arquitetos, pelos clientes, porque é algo que realmente foi pensado, um móvel criado. Então, tanto que na inauguração da loja, da nossa troca para a loja nova aqui em Balneário, fizemos todo aquele trabalho das lives, né? Com designers. Com os designers, né? Que você fez ali para nós, as entrevistas com os designers, que foi incrível, assim, para que também a nossa preocupação era levar um conteúdo de qualidade para os nossos clientes. E para as pessoas perceberem, né, que uma peça não é só uma peça, ela tem uma história, ela tem um porquê, ela tem um investimento do feito à mão, muitas vezes, ela tem um investimento numa matéria-prima que tem uma preocupação ecológica, e aí não dá para comparar esse copo com outro copo, sendo que o processo é diferente, o material é diferente, e isso era importante naquele momento também explicar para as pessoas, né? Bom, e no meio disso tudo, essa moça torna-se mãe. Né? O que isso mudou no olhar da empresária e como é que ela pretende preparar a Antoniela para ser a 4ª geração da Sulvimes? Você ficou curioso, né? Eu também. Eu pergunto no próximo bloco. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando sobre sucessão familiar numa família de mulheres. Eu estou falando com a Gabriela, ela que é uma das proprietárias da Sulvimes, uma loja que nasceu em Gaspar, ampliou para Balneário Camboriú, especializada em móveis de alto padrão, principalmente para as áreas de lazer. E a Gabriela nos dá a honra de contar um pouquinho dessa história. A gente terminou o último bloco falando da Antoniela. A Antoniela foi planejada e como é que tu planeja ela no meio do caos de uma obra? Como é que foi isso? Então, a Antoniela, ela foi planejada, né? Nós já tínhamos decidido, eu e meu marido, tanto que até fizemos uma viagem de despedida de casal sem filhos, fomos para a Europa,
E aí ela veio assim até rapidamente, assim, né? Foi feita lá, não? Não. Foi lá que eu deixei, né, de tomar o remédio e aí então ela logo veio uns meses depois e então assim ela foi planejada com muito amor, né? E eu tenho uma grande sorte de poder continuar com a minha atividade assim como empresária, de ter uma babá da Antoniela, que é uma pessoa incrível, que já está na nossa família há muitos anos, que é a Vani, né, que já cuidou de mim e da minha irmã. Gente, a sucessão na família de vocês é um negócio que funciona não só para a empresa, mas para colaboradores. É. Então, a Vani assim, é uma pessoa incrível, que eu tenho toda a confiança de deixar a Antoniela com ela, né? Então, assim eu consigo me revezar, digamos assim, né? Entre a empresária e mãe, esposa, então consigo... É o que eu tento, né? Uma luta diária também de equilibrar essa vida pessoal com a profissional. Então, a Vani é uma grande aliada, né? Minha mãe também me ajuda muito, que é uma avó babona, né? A primeira neta. Então, realmente, a Antoniela veio para trazer muito mais amor, né? Muito mais compreensão, muito mais união para nossa família. E para mim, assim, a grande mudança, ela me fez, assim, me tornar um pouco mais sensível, assim, sabe? De conseguir, às vezes, lidar diferente com algumas situações, de entender melhor as pessoas, assim, porque sempre fui uma pessoa muito prática, muito do rápido, vamos fazer, vamos agir, mas às vezes a gente tem que ter um pouco mais de calma e olhar mais no olho, sabe? Entender mais o outro, assim, então... E é absolutamente certa essa tua afirmação e absolutamente incrível como um filho transforma o ser humano que a gente é. Né? E eu passei por 4 vezes, posso te dizer que eu passei por 4 transformações, cada um deles eu posso nomear. Assim, a minha mais velha me trouxe paciência, o segundo me trouxe resiliência, o terceiro me trouxe gratidão, o quarto me reinventou, foi na licença maternidade do quarto filho que eu criei um programa de TV pelo qual no qual eu trabalhei por 15 anos, que me levou para a arquitetura. Enfim, então, cada filho trazia uma sobrevida, uma sobreforça. Tu te achas uma mulher mais forte depois da maternidade? Com certeza, com certeza. A maternidade nos torna mais fortes, assim, para mim isso é... E assim, o olhar dela, assim, né, da Antoniela me traz, assim, uma calma, é um amor, assim, inexplicável, né? Só quem é mãe que sabe. Eu sempre recomendo a todas as mulheres, né, a serem mães, né, da forma que for, né? Mãe é mãe, então eu acredito que a maternidade nos torna seres humanos melhores, assim. Eu me sinto mais forte, mais segura, assim, depois da Antoniela. A maternidade tem esse efeito mulherão. Eu brinco que é efeito mulherão. Então, aí, a partir do momento que você coloca, porque é muito maluco, a gente não para pensar, né? A gente vai tocando a vida e isso é tão natural desde que o mundo é mundo, mas a gente não para olhar o milagre que é dentro da tua barriga, né? Duas sementinhas se encontram e fazem um neném, aquilo cresce e alguém vem ou corta a tua barriga ou sai. É muito maluco você imaginar que o teu corpo teve a possibilidade de formar uma outra vida. Sim. E isso é muito forte. Então, eu também, ao mesmo tempo que eu recomendo às mulheres, né, experimente a maternidade, ela é transformadora, ao mesmo tempo, não experimente a maternidade se você não estiver realmente preparada para uma entrega, porque Sim. também exige, né, esse olhar, esse tempo, por mais que a gente corra, e olha que eu fui mãe de 4 filhos, trabalhando às vezes de manhã, de tarde, de noite, com 2, 3 empregos. Sempre também tive uma Vani, né? Isso? Vani. Tive uma Vani que nem a nossa era Karen, né? E daí uma vez a gente saiu e o meu segundo filho, nós encontramos uma criança e tal, e ele olhou para mim, ela não tem Karen? Porque ela achava que Karen era o nome das pessoas que cuidavam de crianças. Ela não tem uma Karen? Enfim, né? A nossa querida Karen, que também ficou 15 anos com a gente. Então, todas essas estruturas são necessárias para a gente tocar o aspecto profissional, e eu digo também que eu não seria a mãe que eu sou se eu não fosse profissional e vice-versa. Porque uma alimenta a outra, né, Gabriela? Você viveu isso? Sim, eu vivo isso, assim, eu acho que realmente eu
Eu quero me dedicar muito a ser a melhor mãe que eu puder ser, a passar todos os valores, e eu acredito muito que isso começa desde agora, né, de nenenzinha, que ela está com 1 ano e 3 meses, assim, de ir ensinando, ela entendendo, né, os valores da nossa família, o que a gente acredita, para realmente que ela caminhe, né, num caminho do bem, assim, que seja... Já está andando, Gabriela? Já. Por tudo, Correndo certo? já por tudo. E continua ruivinha? Uhum, Meu bem Deus, ela é a ruivinha. coisa mais linda, um olho Olhão claro azul. e ruiva. Ela é um espetáculo. Essa menina ainda vai dar muito trabalho, no bom sentido. Gabriela, o que você acha que deu certo na sucessão familiar do teu avô, para tua mãe, né, para vocês, e que você acha que vai funcionar também com a Antoniela? Ou se com a Antoniela, porque o mundo está mudando muito rápido, você imagina que a sucessão seja talvez mais difícil ou tenha que ser diferente? Olha, Roberta, eu acredito que assim, comigo, né, sempre foi, meus pais sempre me colocaram muito na empresa. Eu acho que isso é muito importante, da gente aprender o valor do trabalho, né, que as coisas não caem do céu. Entender que precisa do trabalho para adquirir as coisas, valorizar, né, pai e mãe, valorizar os professores. Então, eu acredito muito nisso, nos valores familiares, que é o que eu já estou passando para a Antoniela, e nós vamos colocá-la assim na empresa, né, quando ela tiver idade para isso, e depois ela vai escolher o caminho dela, né? A gente sempre quer, né, de certa forma, que os filhos fiquem mais próximos, mas eu quero que ela seja feliz. Se vai ser na Sulvimes ou se vai ser em outro ramo completamente diferente, só o tempo dirá. Mas claro que inicialmente eu ficaria muito feliz se ela der seguimento aos negócios, né? Mas em primeiro lugar a felicidade dela. Mas antes que ela escolha, ela vai ser muito influenciada de trabalhar conosco até para que ela depois tenha o dinheiro dela para comprar as coisas dela, adquirir. Eu acredito que esse valor, né, de aprender a ter assim responsabilidade, a ter limites, hierarquia, isso nós acreditamos muito na nossa família, né, de ter respeito, como eu aprendi a ter muito respeito pelo meu pai, pela minha mãe, valorizar tudo que eles fizeram para mim e para minha irmã, né? Sempre a muito custo, nos mantiveram sempre em colégio particular para nos dar a melhor educação que eles puderam, pagaram as nossas faculdades, então tudo com muito trabalho. E isso que eu quero ensinar para a Antoniela, que é com muito trabalho, com muito esforço, então ela já vai ajudar desde a idade que já tiver condições para isso. Eu não tenho dúvida que esse foi um dos diferenciais para o sucesso dessa sucessão, né? A empresa não ter perdido em qualidade, muito pelo contrário, ter se inovado, se revitalizado e ampliado com um olhar teu e da Helena. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das empresas familiares, né? Às vezes passa a primeira geração, mas não chega nem na segunda. E muito por isso, talvez, né? A história mostra que quando essa terceira geração, né, o neto, vamos supor, do fundador chega já num cargo de diretor, já começa complicado. Você galgou esses degraus na empresa? Que tipo de serviço você fazia lá com 15 anos? É bom dividir isso. Sim, sim. Isso é bem interessante, Roberta. Realmente, quando eu comecei ali com 13, 14 anos, eu ajudava, né, no escritório, então eu tinha que fazer toda a parte de ajudante de financeiro, assim, separar os boletos, fazer programação de pagamento, desde limpeza na loja, eu fazia de tudo, atender os clientes e carregar caminhão, separar pedido, embalar mercadoria, carregar caminhão, fazer compras, fazer de tudo assim na empresa. Eu comecei, né, aprendendo e fazendo de tudo. E aí eu fui me especializando, fui estudando. E tinha um salário aí previsto? Tinha um salário. Desde o início, assim, eu ganhava um salário para que já fosse aprendendo também o que eu quisesse comprar, as minhas coisinhas, era com o meu salário que eu tinha que me organizar e comprar. E aí, a parte disso, né, os pais sempre pagaram colégio e faculdade, as coisas maiores, assim, né, mas o lazer, a diversão, uma festinha, uma roupa, tudo que eu quisesse, eu tinha que me organizar com o meu salário. Isso também dá uma experiência parece bobo, né, mas de gestão, porque
Se cada vez que eu quero, eu estalo o dedo e acontece, e pode ser que seja uma vez por mês, pode ser que seja 2 vezes por mês, pode ser que seja a cada 2 meses, não é essa a questão é entender de onde vem, né, consequência de tudo aquilo que a gente faz. Sim. Seja para ganhar um salário, seja para a gente galgar decisões na empresa, né, para a gente participar e para ganhar mais. Esse processo que eu acho que é o mais problemático e por isso afeta tantas empresas, né? Eu acredito que realmente assim muitas sucessões não acontecem por os pais terem aquela sensação de querer poupar os filhos. Eu trabalhei tanto, eu tive que me esforçar tanto, passei por tantas dificuldades, eu não quero isso para o meu filho. E aí acabam poupando demais, não colocam na empresa para trabalhar, os filhos ficam só estudando, ou ficam muito ociosos, acabam se envolvendo às vezes até com coisas erradas, difíceis, né, com drogas e tudo, e aí depois a coisa já se perdeu, porque esse amor pela empresa tem que ser desde pequeno, é algo que é conquistado dia a dia, não é de um dia para o outro. E aí também o jovem lá chegar, nunca trabalhou, só estudou e chegar na empresa já com cargo de direção, a equipe não vai respeitá-lo, porque o respeito é algo também conquistado no dia a dia, conquistar o respeito das pessoas pelo exemplo, é isso que eu acredito, né? Então, e fazer uma gestão também participativa, confiar na tua equipe, pedir opinião, né? Então, não tem como dar certo o chegar como diretor e querer dar as ordens sem nem conhecer da empresa e não ter o respeito da equipe, porque é a equipe que faz a empresa. Meu Deus, Gabriela, a gente ficava madrugada dentro, você sabe disso. Gente, eu conversei hoje aqui com a Gabriela Schmidt-Klaumann, ela que é empresária, e ela que vem de uma linhagem de mulheres fortes, deu à luz a Antoniela, uma ruivinha também, de uma personalidade incrível, que eu tenho certeza que ainda vai contar muitas boas histórias também na vida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Um beijo no teu coração, feliz Dia da Mulher, né, por essa semana. Para nós, né, Roberta? Muito obrigada também. É isso, gente. Conversei hoje com a Gabriela, que é empresária, mais um exemplo de uma mulher forte para a gente se inspirar. Beijo, até a próxima.